Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer um tema à tona, quero refletir com vocês sobre a problemática ou a problematização desse tema que nos pede um pouco mais de reflexão. É um tema bastante falado, mas aqui nós queremos um pouco de reflexão e troca. E o tema de hoje é família e sociedade, ou o desafio de viver no coletivo. Acompanha. Viver entre outros, socializar, viver no coletivo é algo dificílimo. Porém, é norma inquestionável. Nós nascemos para isso. Nós vivemos no coletivo. Estamos rodeados, querendo ou não, de indivíduos muito parecidos conosco ou alguns muito diferentes. Mas no cerne, nós somos todos parecidos. A convivência, a coletividade é convite divino. Está no mundo, está posto, nós não temos opções. Quer dizer, até temos, mas para que se a gente consiga despertar em nós algo melhor, vocês vão ver que o coletivo é imposição divina, mesmo que a gente escolha viver isoladamente. Mesmo assim, tendo uma opção, tendo um livre-arbítrio, a coletividade nos desafia porque nos convida a crescer. É isso que ela faz conosco. Vamos lembrar de Jesus? Jesus ensinava como? Individualmente? Claro que não. Jesus ensinava no coletivo. Aliás, todas as passagens de Jesus que nós temos notícia entre os evangelistas é Jesus falando para o coletivo. Mas vocês já se perguntaram por quê? Por que Jesus ensinava no coletivo? Por que ele era rodeado de turbas, de apóstolos? Porque era tudo no plural, tudo múltiplo. Ele não palestrava isoladamente. Muito difícil ver uma passagem onde Jesus palestrava isoladamente. Na nossa vida prática, nós somos colocados no coletivo imediatamente. Quando se fala em consciente, ego, inconsciente, tu é levado primeiramente a... Primeiro o bebê não sabe bem onde é que ele está, mas logo ele é levado a descentralizar o ego e reconhecer como condição de evolução, de percepção, de inteligência, a reconhecer que existe outro, e esse outro é a mãe. Então, o outro e o coletivo estão postos e impostos para nós como condição de melhoramento. Mas por que isso? Quem fala isso? Quem disse isso? Eu posso viver sozinho, posso viver isolado? Sim, pode. Eu prefiro não me relacionar com as pessoas. Pode. Pode não conversar com ninguém? Pode. Sempre pode. Mas vai crescer? Será que vai crescer? Então, gente, é bom que a gente reflita que quando eu me defronto com um outro, inclusive pode ser a mãe, o pai, o irmão, mas geralmente quando eu tenho outros à minha volta, é nesse momento de convivência, que eu sou convidado inconscientemente, e aí nós estamos falando de inconsciente, aquilo não que é fora da inteligência ou fora da realidade. Não, o consciente é o nosso alerta. O inconsciente nos alerta o tempo todo, o self fica no inconsciente. E ele age justamente no coletivo. Joana de Ângeles já fala isso, certo? O coletivo nos convida a observar aquilo que eu vou eleger e aquilo que eu vou excluir.
aquilo que eu observo no outro e que eu quero para mim, e algumas vezes aquilo que eu observo e que jamais faria, mas que também me seduz. É o coletivo que faz a gente sentar conosco mesmo, sentar com a nossa sombra, sentar com os nossos defeitos. É no coletivo que eu vou tomando parte e consciência de mim mesmo e vou me constituindo, né? Como diz o Eduardo Galeano, nós vamos nos constituindo de nós mesmos, tomando consciência, alertados por uma inconsciência. Complexo? Não, nem tanto. Mas é assim que funciona. Eu não quero me alongar entre palestra psicológica, neurológica, desenvolvimento cognitivo, não é bem isso. Mas o convite, se vocês forem procurar, é para isso. Depois vocês pesquisem. É exatamente no coletivo que eu me defronto comigo mesmo. E aí eu vou elencando. Inclusive as partes de ilusão e sedução, onde eu mesma me deixo me enganar, porque vejo no outro, observo no outro. E aí a minha sombra entra aí como alicerçada na inveja, alicerçada no desejo desmedido, alicerçado na cobiça. E isso me leva a algumas curvas deméritas, onde eu acabo me perdendo, acabo tendo ações que não são justas nem benéficas para ninguém, muito menos para mim. Mas é no coletivo que eu vou reparando isso aos poucos. Já pensou nisso? Então, trazendo aqui para minha crença, nós temos aqui o amparo da espiritualidade por intermédio do Allan Kardec. E lá no Livro dos Espíritos, eu vou pegar aqui, porque eu sempre gosto de pegar uma literatura. No Livro dos Espíritos, na questão 766, eu vou até abrir para não deixar passar nada. O Allan Kardec, que era um exímio pedagogo, sabia como perguntar, sabia como inquirir, pesquisar e traduzir. Ele faz uma pergunta para os espíritos. Ele pergunta o seguinte: a vida social no coletivo está em a natureza? Ele não pergunta na natureza, ele pergunta: está em a natureza? Que natureza? Esse mundo fluido que se desenvolve independente da nossa vontade, em a natureza. A preposição, ela é específica, ele não diz na natureza, em a natureza, ou seja, naquilo que flui, naquilo que me constitui, que eu faço parte, que eu não domino, em a natureza, é uma força maior. E os espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade, no coletivo. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, além de nós termos como imposição conviver no coletivo, ainda temos incutido, mesmo que não nos demos conta, potencialidades que serão despertadas no coletivo para que a gente transcende. E aí, pessoal, a gente pode pensar mais um pouquinho sobre essa condição, não é opção, sobre essa condição. Tanto é condição que a providência divina, ou seja, aquilo do qual me dá suporte. Providência não é a ajuda que caiu do céu, não. Se a gente for pensar em providência, é aquilo do qual me dá suporte para seguir. A providência divina me dando suporte para prosseguir, sabendo que eu preciso reparar coisas de milênios, de outras vidas, e que existe uma teia aí que eu preciso resolver. Ela me dá duas oportunidades. A primeira é muito amorosa. A primeira é vista a partir de um plano amoroso,
um plano que foi feito para dar certo, muito bem esquematizado, que se chama plano reencarnatório, para quem acredita em muitas vidas como eu. É lá que tudo faz sentido, tudo é planejado. E aí a misericórdia me lança aonde? No primeiro núcleo coletivo. Primeiro núcleo coletivo que se chama família. Nesse núcleo as coisas devem fluir, porque eu vou me constituindo e me desenvolvendo nesse núcleo. Se ele for saudável, amoroso, atencioso, se todos naquele núcleo prestam atenção uns nos outros, se cuidam mutuamente, se respeitam mutuamente, o meu desenvolvimento e o desenvolvimento das minhas potencialidades quanto virtude, não só o meu desenvolvimento físico e sensorial, mas as minhas virtudes, elas vão se potencializando e aí eu vou me constituindo e crescendo com fortaleza, com alicerces de verdade. Mas nem sempre, hoje a gente sabe que a família é um núcleo que precisa urgente de reparo, porque ela, de certa forma, naqueles moldes antigos, ela faliu. E a família hoje precisa urgente se ajustar. Então, quando isso não acontece, quando não flui amorosamente, quando as coisas não ocorrem pelo exemplo dos tutores, olha aí a questão dos tutores, prestando atenção e cuidando do núcleo familiar. Quando isso não acontece, não há aprendizado virtuoso. E aí entra a outra imposição, que também é uma oportunidade, embora seja uma imposição. Mas nessa existe muito mais dor. Existe muito mais engano até eu me dar conta de mim mesmo. E aí, quando a gente ouvir a avó ou a mãe de vez em quando falar assim, se tu não aprender, a vida vai ensinar. É por isso. Porque tu sai dali, daquele núcleo que não funcionou muito bem e cai em outro, muito maior, com muito mais seduções, onde ali tu vai te encontrar sombriamente, para depois, talvez durante muito tempo depois, tu te ache e te constitua. Tu teve a oportunidade do primeiro núcleo. O primeiro núcleo era para ser suave, leve. Não estou falando aqui que não tenha que ter normas e regras e respeito e algumas discussões para que se ajuste as peças. Não é isso. Mas ele geralmente é mais amoroso. Mas na sociedade, é ali que tu vai te enganar muitas vezes. É ali que tu vai ser tentado muitas vezes pelos vícios. É ali que tu vai passar a maior parte da tua vida seduzido. Com coisas muitas das vezes, que vão ficar aqui. E o teu espírito onde vai ficar? Aqui também não, né? Então é no mundo ou na sociedade, nesse campo maior, aí que eu vou experienciar quem eu sou, quanto eu me seduzo, quais são as escolhas que eu já fiz para poder me proteger. E aí, pessoal, a questão da sociedade, ela vem muito forte. No primeiro as coisas podiam ter fluído e não ter demorado tanto. Eu podia ter tido noções muito mais rápidas. Na sociedade são muitas curvas e ali é mais demorado. Por isso é mais doloroso. E aí alguns de nós podemos nos perguntar assim, nossa, mas será que eu preciso tanto do outro, tanto do grupo social para me desafiar? Tanto desse grupo para me dizer quem eu sou, o que é que eu quero? Claro que sim, preciso. Vamos pensar um pouquinho. Em algumas virtudes, como justiça. Quando eu vou balizar se eu estou sendo justo, ficando sozinho comigo mesmo? Quando a minha balança vai pesar? Em que momento? Se eu conviver só comigo mesmo.
Vamos ver outra virtude? Empatia. Como é que eu consigo pensar no sofrimento do outro se eu não vejo ele? Se eu não acompanho ele? Se eu não dou atenção... Ah, claro, alguns de nós ainda estamos anestesiados. Eu não vejo o outro mesmo na frente dele. Mas daqui a pouco eu vou ver, porque é condição e imposição divina que isso vem à tona em algum momento. Pode demorar, lembra? Em sociedade as coisas demoram, mas elas acontecem. Então, como eu posso ter ideia? Porque a empatia não é se colocar no lugar do outro, é ter uma ideia de como o outro está se sentindo e eu respeitar isso de uma forma amorosa. Isso é empatia. Não é se colocar no lugar do outro, isso é impossível. Vamos ver outra virtude? Pensa aí, compaixão. Eu me compadeço do outro. Será que seria possível se eu ficar só comigo mesmo, me olhando no espelho? Que compaixão. Eu não me dou conta nem quando eu sofro. Como é que eu aprenderia compaixão comigo mesmo? Nós não nos damos conta que estamos em sofrimento por causa dos nossos enganos. Imagina sozinho. O que seríamos? Vou citar um último, porque eu poderia fazer uma lista aqui, mas vou citar um último, que é o grande propósito de todos nós, e é o que o Evangelho traz, é o que todas as religiões trazem. O que a gente não pensa é que sem o coletivo isso não existiria. Qual é a virtude? Caridade. Eu vou aprendendo a ser caridoso. Em outras palavras, é no coletivo, é de frente com o outro, com as coisas que ele me provoca, que eu consigo me despertar, que eu consigo me desenvolver. Mas eu preciso da provocação do coletivo, da provocação do outro. O Rossandro Klingen diz assim, os pais, ou os filhos, ou os membros da família, muitas das vezes têm vergonha de dizer, nossa, mas eu tô com raiva do meu filho, nossa, mas eu tô com raiva da minha mãe. Tu não sente raiva? Nós somos ainda muito animalizados. É bom que a gente aceite isso. Mas ganhamos a inteligência. Então é bom que a gente vá ajustando isso. Porque conviver com o outro é exercício. Exercício para mim. E me ajustando, eu ajusto o outro. Me melhorando, o outro me melhora. Porque ele também aí vem ao me observar. E ele vai eleger o que ele quer. Lembra do exemplo? Quando a gente pensa em Jesus, a gente automaticamente, ou inconscientemente, porque o inconsciente é o nosso alerta, pensa, nossa, eu quero chegar aí. Eu quero isso. Independente da religião, quando tu ajuda alguém e tu sente aquele prazer, o inconsciente está dando o teu alerta, tu nem raciocinou sobre aquilo, não verbalizou, não escreveu, mas tu se sente bem. O inconsciente está dando o alerta de que eu preciso do outro para me constituir e para exercitar através da experiência, certo? Então fica a dica aqui, principalmente para o primeiro núcleo que a providência divina nos coloca, que é a família. A gente precisa estruturar. Por onde começar? Ninguém sabe bem. Ninguém sabe bem. Mas sabemos que precisamos começar. O convite não é a perfeição. O convite é o exercício. Esse é o convite de Jesus. Por isso, o exercício é sim no coletivo. É uma troca. É do coletivo para a minha constituição. Da minha constituição para um outro que também me observa. Certo? Isso não é papo de coaching. É papo de espiritualidade mesmo. Vamos pensar sobre isso. Gostou? Comenta alguma coisa se tu gostou. Curte o vídeo e aí a gente vai seguindo. Certo?